Oi, pessoal. Hoje eu tô aqui, né, essa tarde meio chuvosa aí, ajudando a gente a ter aquele ânimo para trabalhar. E no meu período aí de descanso dos estudos aqui, das leituras, eu fui olhar o meu WhatsApp e uma amiga me mandou uma mensagem, a gente conversa sobre vários assuntos, enfim. E hoje ela encaminhou uma mensagem, porque ela sabe que eu estou, né, nesse processo de estudo, e aí ela me perguntou assim, como é que eu consigo ter uma rotina de estudos, ainda que, né, com família e tudo mais, como é que eu consigo, se eu poderia dar dicas, na verdade, para ela, sobre como retornar à rotina de estudos. Ela quer voltar a tocar um instrumento que ela tocava, ela quer voltar a estudar o que ela estudava aí alguns meses atrás, e ela teve alguns percalços, então acabou abandonando esses hábitos e agora ela queria retomar essa rotina. E aí eu pensei, poxa vida, olha só, né? Como isso é um tema que bastante gente procura conversar sobre e gosta de ouvir sobre, né? E quão angustiante é quando a gente não consegue ter uma rotina que nós julgamos adequada, né? Aí é que tá o ponto. Qual é a rotina adequada pra gente, né? O que serve para mim, às vezes, o que é uma rotina maravilhosa, perfeita, ideal para mim, pode não ser para ela, pode não ser para você, enfim, né? Mas eu quis vir aqui comentar, assim, eu senti bastante angústia da parte dela e por isso eu vim aqui então e gravei, eu quero gravar então esse vídeo para vocês, né? Primeiro, gente, o que eu comentei com ela foi justamente o fato de que mesmo que a gente planeje, porque daí a gente começou a conversa sobre isso, assim, será que eu preciso planejar? Ela falando, né? Como é que eu planejo uma rotina legal? Como é que eu faço uma agenda bacana? Como é que tu te organiza, amiga? Me dá dicas aí e tal. Eu falei, cara, olha só, a gente tenta se planejar, tenta se organizar, tenta fazer uma agenda bacana, né? Bonita lá, organizada. Mas a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que nem tudo vai ser perfeito. Aquela agenda que a gente está organizando, que a gente está preparando, que né, o nosso planner, o nosso diário, o nosso calendário, os nossos dias ali com horários, a não ser que a gente tenha outras pessoas envolvidas, por exemplo, uma consulta médica, um exame para fazer, uma visita, algo que tenha um horário específico, uma entrevista, né, uma prova, enfim, uma reunião com o orientador. A não ser que tenham horários específicos, né? Nem sempre o teu dia vai correr como planejado. Foi ali que eu comecei a nossa conversa. Falei para ela que o primeiro ponto para que ela entendesse sobre rotina planejada, sobre planejamento, enfim, de rotina, nem sempre vai dar certo. Então, quando a gente entende isso, o primeiro ponto que eu sempre falo, né, para os meus alunos é isso. Esse é o primeiro ponto, por quê? Porque a gente vai se cobrar menos. A gente vai se culpar menos por não estar seguindo a rotina que nós estabelecemos para o nosso dia, para a nossa semana, enfim, porque nós somos seres humanos e sim, terão dias que nós não estaremos bem, né? Haverão dias em que a gente vai precisar descansar, que a nossa saúde vai pedir atenção, certo? Então, saber disso e saber que às vezes o teu corpo vai pedir para ser ouvido, o teu computador não vai funcionar quando você gostaria, né? E nem por isso a vida acabou. É o primeiro ponto. E aí a nossa conversa foi fluindo, e aí, né, claro, a gente deu bastante risada, porque, eu te pedi uma dica, né? Como é que eu organizo a minha rotina, como é que eu volto a estudar e tal, e de repente tu me disse que nada dá certo, né? É justamente isso, começando assim. Eu falei, olha, começa dessa forma que vai ser a melhor maneira de tu começar, entendendo que mesmo que tu planeje tudo, né? Ainda que nem eu falei, com horários marcados, nem sempre dá certo. Entenda que você pode ter percalços nesse caminho e nem sempre vai ser 100%. O outro ponto importante que a gente tem que considerar foi que também eu já falei, que o que serve para mim pode não servir para você. Todos nós, cada um de nós, aliás, tem um tipo de família, um tipo de processo, um tipo de maneira de estudar, então, ou de organizar o nosso dia para estudar, né? Então, o primeiro passo é identificar o porquê, né? Qual a motivação que me leva a estudar? Porque se não tiver motivação, se for uma coisa assim, poxa vida, né? Olha só que legal o fulano, o vizinho, né? A grama do vizinho é sempre mais verde.
olha só o vizinho, né? Ele estuda pra caramba, se dedica, né? Olha ali, o cara é bem sucedido e tal. Vou copiar. Nada contra a gente copiar pessoas, não é esse o ponto. O ponto é, encontre a motivação para que você queira aprender ou realizar algo, né? Estudar para quê? É que nem eu comentei dessa amiga, ela quer voltar a estudar e quer voltar a tocar o instrumento dela, ela tocava um instrumento. Então, por que ela quer voltar a tocar esse instrumento? Eu perguntei pra ela, ela me disse, porque me faz bem, ela toca cavaquinho. Quando eu tô tocando o cavaquinho, eu me sinto bem, eu me sinto alegre, me dá uma leveza, enfim. Então, ela quer voltar a ter uma atividade de lazer e essa atividade que ela escolheu foi o voltar a tocar cavaquinho. Então, tá explicado, ela precisa de um momento para ela, é o momento dela tocar um instrumento. Ótimo, justificado. E eu perguntei daí sobre o estudo e ela me justificou as razões dela para voltar a estudar. Perfeito. Aí veio o ponto, né? Quando você, por acaso, durante a sua rotina surgir um percalço e você pensar em desistir, lembre-se dessa motivação que fez você voltar a estudar, que fez você voltar a querer essa rotina. Porque isso é o que dá sentido para a sua rotina, né? Foi o que eu expliquei para ela. Então, segundo ponto, né? Encontrar aí o que te traz a motivação para você criar essa rotina, criar esse hábito. Eu tô falando aqui, obviamente, em estudos, porque é um tema do nosso canal, né? Nós conversamos aqui sobre estratégias para você concluir seu TCC, estratégias de estudo, enfim, né? E tô focando, obviamente, em estudar, mas qualquer hábito que nós tenhamos vontade de colocar na nossa rotina, que nós possamos primeiro pensar no porquê. Qual é a motivação que me leva a criar esse hábito, a querer colocar esse hábito, então, na minha rotina, né? A querer criar uma rotina para que esse hábito, então, possa se incorporar ali. E aí, então, eu comecei a conversar com ela sobre isso. Depois, né, nós sabermos a motivação, explicar que pode dar errado, para levar isso de uma maneira mais leve, não tão, né, ali seguida, certinha e tudo muito, muito certinho, tudo muito perfeitinho, porque não é assim a rotina, né? Principalmente, aí eu usei o meu exemplo com ela, eu falei, eu tô com uma filha de 21 anos e um filho de 1 ano e 9 meses. A rotina de mãe, de pai e mãe, né, nem sempre é como a gente imagina. A não ser, como eu disse, quando você tem um horário, você se programa, você acessa a sua rede de apoio e aí você consegue trabalhar, enfim, fazer o que você planejou para aquele momento. Quando você não tem esse acesso à rede de apoio, você vive em função dos seus filhos. Quando o seu filho, no meu caso, né, quando o mais novo dorme, eu consigo produzir algo, consigo estudar, e isso às vezes é lá 11 horas da noite. Então, se eu disser para vocês que isso é uma rotina saudável, não é uma rotina saudável. Existem vários estudos aí que dizem que a gente deve estudar, deve viver, vamos dizer assim, né? Fazer as nossas atividades, realizar todas as nossas atividades enquanto o sol está aí claro, ainda que não tenha sol, né? A gente deve, então, realizar todas as nossas atividades durante o dia. E a noite foi feita para dormir, a noite foi feita para descansar. Então você sim pode acordar mais cedo e tal. Só que no meu caso, que tem um bebê pequeno, que ainda acorda de madrugada, que vai dormir às vezes 10 horas da noite, acorda 3, 4 vezes na noite, como é que eu vou seguir essa rotina de acordar às 5 horas da manhã, se às vezes às 5 horas da manhã eu nem dormi ainda, sabe? Então, assim, é meio estranho e seria, como é que eu posso dizer, incoerente eu seguir essa rotina de acordar às 5 horas da manhã, fazer o meu dia render até no máximo 8 horas da noite, desligar o celular às 8, me preparar para dormir, para as 10 horas estar no sono REM e alimentação e tudo mais. Na minha rotina, infelizmente, isso não cabe. Só que nem por isso eu vou me tornar uma pessoa frustrada, triste, eu me sentir incapaz, porque esse modelo de rotina não serve para mim, né? Então, foi isso que eu comentei também com ela. Eu falei, olha, existem pessoas que dizem que a gente tem que acordar aí 5 horas da manhã, enfim. Se esse for o teu caso, como você ainda não tem filhos e você tiver essa disposição, perfeito, você pode seguir algo nesse sentido. Mas não se sinta culpada se esse não é o teu caso, esse não é o teu propósito, não enfim, você não vê sentido nisso.
né? Tudo que nós fazemos na nossa rotina, a gente precisa ver sentido. E aí sim, vendo sentido, havendo esse sentido, descobrindo qual é o sentido que isso traz, né? Esse movimento, seja o estudo, seja tocar um instrumento, seja ler um livro, enfim, se isso realmente tem sentido para você, vale a pena sim incluir na rotina. E aí o que eu comentei com ela foi, né, que nós temos várias estratégias, vários modelos, várias ferramentas que a gente pode começar a aplicar e posso explicar a ela, né, e até aqui para vocês também, posso trazer para a gente poder conversar sobre essas ferramentas. Mas a primeira coisa que eu falei para ela foi que ela fizesse o exercício do dia ideal. Eu não sei se vocês conhecem esse exercício do dia ideal ou da semana ideal. Porque no caso dela, eu comentei que a semana dela é muito variável, assim. Então, ela tem ela é empreendedora, tem um trabalho próprio, né? Uma empresa que ela criou, ela é empreendedora, ela é empresa, enfim. E aí, tem momentos que ela trabalha para a empresa, mas como ela é empreendedora, quando ela vai para casa, ela não consegue desvincular. Ela não consegue separar isso, né? Separar a pessoa empreendedora da pessoa que vive, né? Com família, marido, pais, enfim. E aí foi ali que eu comentei com ela, então, a primeira situação, que foi o limite, né? A importância dela colocar limites, dela começar estabelecendo a rotina dela, pensando nesse dia ideal, nessa semana ideal para ela, em relação aos limites. Então, em que sentido, né? Quando que ela é empreendedora e quando que ela será empreendedora e quando que ela será, então, a pessoa física, né? Quando que ela será o CNPJ e quando que ela será a pessoa física. Claro, ela não está, não é CLT, ela não está trabalhando para uma organização, mas isso também serve se por acaso você está lidando com trabalho para uma organização, né? CLT que a gente chama, né? Carteira assinada, enfim. Quando que você é a pessoa que trabalha na organização e quando que você é a pessoa que está na sua casa. Quando você, além disso, né, além de trabalhar numa organização, estar na sua casa com a sua família, você pode ainda estar estudando. Então, em quais momentos da sua semana você vai se dedicar ao seu trabalho, como CLT, carteira assinada, enfim, né, ou empreendedor mesmo? Em que momentos você vai ser a pessoa estudante? E quais outros momentos você vai estar com a sua família? Isso é muito importante você conseguir separar, né, em primeiro momento. Por quê? Por que isso é importante? Vocês já devem ter ouvido falar no tal do mindfulness, né? Atenção plena, enfim. E é justamente isso, né? Atenção plena naquilo que nós estamos fazendo. Atenção plena no momento presente. Não apenas estarmos nos locais de corpo presente, né? Ah, mas nem sempre é assim. Não, realmente. De novo, eu estou falando aqui situações que nós gostaríamos, né, de que fossem sempre perfeitas, mas nem sempre são. Então, dentro de um mês aí, dentro de uma semana, né, dos 7 dias da semana, pode acontecer um dia que você está com seu filho doente, e isso falo aqui, né, por experiência própria. Você está com seu filho doente, ele está sendo cuidado por alguém enquanto você está trabalhando. Você está ali trabalhando, está dando o seu melhor, mas a sua cabeça está lá com a sua criança, está lá com o seu filho, com a sua filha, com quem está cuidando dele, você gostaria de estar lá. Isso é normal. Como eu disse, somos seres humanos, somos pessoas que têm aí os seus dias não tão bons, ok? Mas na maior parte do tempo, nós temos aí, né, na grande maioria do tempo, nós temos aí os momentos bons. Tomara que seja assim, né? E nesses momentos, então, nós temos que pensar em como organizar o nosso dia. Então, o primeiro ponto que eu comentei com ela foi para que ela colocasse limites. Em quais momentos ela poderia ser o CNPJ, em quais momentos ela poderia ser a pessoa física, em quais momentos ela seria a estudante, né, o estudante, enfim. E aí, a partir disso, estabelecer na semana quais momentos ela poderia se dedicar, para se dedicar efetivamente a essas atividades. Ah, mas eu, além disso, gostaria de incluir uma academia. Ah, eu gostaria de incluir uma leitura de um livro. Ah, eu gostaria... Gente, a depender da rotina de cada um, a depender da vida de cada um de vocês, a depender dos compromissos que vocês têm, né? Você pode ir incluindo aos poucos as coisas que te fazem sentido. Mas como eu disse,
Para mim faz muito sentido a leitura, para mim faz muito sentido o estudo, nossa, faz sentido até pelo fato de, né, idade e tudo mais, faz sentido o exercício físico? Faz, eu sei que ele é extremamente importante, mas hoje, infelizmente, ou até felizmente, eu não tô aqui julgando, né, não tô colocando bom ou mal, mas hoje eu aceito a minha rotina do jeito que ela tá. Eu não tenho tempo, às vezes, de colocar a leitura de 10 páginas de um livro no dia. Não consigo, porque se eu acordo, quem é mãe sabe, né? A gente tá lá na cama, deitada, assim, olha pro lado, né? Se o bebê dorme no mesmo quarto ou até no berço, enfim, mas tu olha pro lado e pensa assim, tá dormindo ainda. Então, quando você põe um pé fora da cama, a criança dá uma viradinha. Quando você põe os 2 pés na cozinha, a criança tá atrás, ela veio junto. E aí você não consegue fazer mais nada, porque acordou. E aí você vai cuidar dele, da família, da casa. Você não vai conseguir sentar e se concentrar em ler um livro. Então, faz sentido para mim? Faz horrores de sentido para mim a leitura. O estudo, o estar produzindo, escrever, faz horrores de sentido para mim. Mas hoje não é a minha realidade. No meio do meu dia, eu tirar ali 1 hora para conseguir escrever. Eu vou escrever entre as 5 e 6 horas da tarde. Não dá, esse horário o Matheus está acordado. Depois que ele dorme, sim. Depois que ele dorme, aí sim, eu tenho a minha... Não vou dizer que é uma rotina estabelecida. Porque tem dias que ele vai dormir 10h30 da noite, tem dia que ele dorme às 7 horas. E aí, se eu colocar que todos os dias eu vou produzir, trabalhar durante 3 horas, 2 horas, enfim, e eu não conseguir cumprir isso, eu vou me tornar uma pessoa estressada e me achar improdutiva, né? Então, esse é, assim, por isso que eu comentei lá, foi meu primeiro tópico, né, do vídeo aqui. Tenha noção de que, ainda que você planeje, ainda que você tente levar a sua vida, né, uma rotina super planejada e tal, tem hora que não vai dar certo. Não quer dizer que você vai ser um procrastinador nato, que você vai ser uma pessoa desleixada e que todos os dias você vai dizer, não deu, tá bom, não, nem queria mesmo. Não é esse o ponto, né? Mas é o ponto para que a gente leve isso de uma maneira, para que a gente conduza isso de uma maneira mais leve, né? Para não ficar 2 vezes leve, leve isso de uma maneira mais leve. Conduza isso de uma maneira mais leve, tá? Isso é extremamente importante. Então, antes do exercício do dia ideal, da semana ideal, é esse estabelecimento de limites, de papéis, né? Eu não sei quantos papéis você desempenha. Talvez você seja aí engajado em algum projeto social e você vai ter o papel de trabalhar por essa ONG, por essa associação, por esse projeto. Enfim, então você vai ter o papel de ser alguém desse projeto. Talvez você seja, além de sua profissão, o seu estudo, o seu trabalho, né? O seu trabalho, o seu estudo, esse engajamento numa associação. Além disso, pode ser ainda que você seja alguém que cuida de alguém, seja um cuidador, né, um tutor para um animal, algo assim. Então, além da sua família, eu não tô falando que o bichinho não é família, né, mas além da sua família, as pessoas que estão com você, você precisa dar o cuidado para esse animal, levar ele no veterinário, passear com ele. Talvez você use, se você tem filhos, use o mesmo tempo para passear com os filhos e passear com o bichinho, né, enfim, né, o seu bichinho de estimação. Enfim, você tem aí, durante a sua semana, né, N papéis, diferentes papéis que você desempenha no seu dia, né? No nosso dia nós temos diferentes papéis que nós desempenhamos. Isso é extremamente importante a gente poder identificar, para daí sim a gente poder fazer o exercício do dia ideal. E aí ficamos com esse assunto então do exercício do dia ideal para o próximo vídeo, para que esse vídeo não fique tão longo. Eu desejo aí que vocês tenham essa identificação de papéis, que vocês possam realizar essa identificação de papéis de uma maneira muito tranquila, né? Sem perfeccionismo, principalmente, sem achar que você tem que ser várias coisas, né? Que você tem que desempenhar vários papéis durante o dia. Não, cada um tem a sua vida, cada um tem o seu dia a dia. Se por acaso hoje o seu momento é o momento de... Eu moro sozinho, o meu papel é ir para a faculdade durante o dia. Eu sou apenas um estudante durante o dia e à noite eu sou eu em casa, né? Tá tudo bem, não tem problema nenhum, né? Em algum momento você talvez seja filho, pai, mãe, mas cada um, como eu disse, cada um tem a sua rotina
E identificar esses papéis que nós desempenhamos faz com que a gente veja o quanto a gente produz, ainda que a gente não ache que a gente produz alguma coisa durante o dia, tá? Então vamos começar assim, foi o que eu comentei com essa minha amiga, identificar primeiro os papéis, né, que a gente tem na nossa vida, que a gente desempenha no nosso dia, para daí poder então fazer o exercício do dia ideal, da semana ideal, que é assunto daí para o nosso próximo vídeo, tá bom? Muito obrigada por estar comigo até aqui. Ativa aí as notificações, se inscreve no canal, não esquece de se inscrever para receber os conteúdos, né? Sempre que a gente estiver postando coisa nova você recebe. E eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Coloca aí nos comentários para mim, fala para mim aí o que esse vídeo te trouxe de insight. Coloca aí, se tiver vontade, né? Os papéis aí que vocês desempenham, coloca, né? Escreve aí para mim quais os papéis vocês desempenham e como vocês dão conta de todos esses papéis, porque quando alguém fala assim, né, nossa, como você dá conta de tudo isso, é sempre a pessoa falando, olhando o outro, né, vocês já devem ter falado isso pra alguém, nossa, eu não sei como fulano dá conta, então assim, é sempre você olhando pro outro, você olha pro outro e fala, nossa, como ele dá conta, como se você não desse, e aí quando a gente olha pra gente e vê que a gente desempenha todos esses papéis no nosso dia a dia, a gente vê que a gente também dá conta, né, de bastante coisa, tá bom? Obrigada por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Beijo, beijo!